Queremos nessa manhã deixar o nosso bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos presentes e aqueles que vão me ouvir depois através do canal, né? O livro que nós vamos meditar nesta manhã é um livro que só tem um capítulo, né? É o livro de Judas. Livro de Judas. Eu quero pedir aos nossos ouvintes que não são inscritos ainda no canal, que se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe com seus contatos. Compartilhe para que a palavra de Deus seja divulgada. Se esse culto é importante para cada ouvinte, que compartilhe, para que outros possam receber também a palavra de Deus. Então, Judas está de Judas de Apocalipse. Acho que não é. Ele começa dizendo assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e caridade vos seja multiplicada. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e nega a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também esse semelhantemente adormecido contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor,
São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvore murcha, infrutífera, 2 vezes morta, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de iniquidade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, observai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende eles misericórdia, com temor aborrecendo até a roupa manchada de carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém. Soberano, bendito, eterno, maravilhoso, grandioso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, nosso Senhor. Oh Pai, nós estamos aqui diante desta palavra maravilhosa, gloriosa, na qual sabemos que será de grande proveito para nossas almas e também para aqueles que hão de ouvir através do canal, Senhor. Abençoa a nossa reunião presente e aquelas que hão de ouvir depois, em nome de Jesus Cristo, e pedimos e agradecemos. Amém. Podemos sentar, irmão. Eu lembro essa escritura, aí eu me lembro do que Jesus falou: examinai as escrituras, pois cuidar ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Examinar as escrituras são algo que é diferente de ler as escrituras. Lendo as escrituras, a gente vê muitas coisas escrita, mas examinando, você entende cada escrito. Então, uma coisa é nós ler e outra coisa é nós entender o que leu. O eunuco estava lendo uma escritura e de repente Filipe se aproxima dele e pergunta: entendes tu o que lê? E ele não entendia, e ele foi sincero, ele disse: como posso entender se não há ninguém para me explicar? Então, as escrituras
precisa de uma explicação naquilo que está escrito, não fugindo do texto, bem claro, não fugindo do texto. Aqui, Judas, ele começa aqui, nós vamos a partir do 3. Primeiro ele diz aqui no primeiro, né? Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e caridade vos seja multiplicada. Lendo aqui, nós podemos ver o pai e o filho separados. Essa escritura aqui mostra o pai, por quê? Porque diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, chamados, queridos em Deus, Pai, uma pessoa, e conservados por Jesus Cristo, até que entendamos quem é Jesus Cristo. Tem duas pessoas aqui. Até que entendemos quem é Jesus Cristo. Nós cristãos somos conservados de que maneira? Como que nós somos conservados? Olha, conservar é manter algo intacto, é manter algo perfeito ou original, sem nenhuma alteração, sem tirar, sem acrescentar, é manter algo perfeito, né? Então, nós somos conservados por Jesus Cristo, que é, então, que nos conserva, e nós somos conservados através de quem? Da palavra. Amém? Então, Jesus Cristo é quem? A palavra. Até que nós cheguemos a esse entendimento, as pessoas vão ter que ver duas pessoas mesmo, outros verem três e assim vai. Mas quando nós atentar para as Escrituras de quem Jesus realmente é, e nós vamos entender que a palavra, se ela é a palavra de Deus, logicamente é por isso que ela é o próprio Deus. Por isso é que Jesus é Deus e sobre ele foi derramado todo o poder. Aleluia! Todo o poder, toda a plenitude de Deus está derramado sobre a sua palavra. Eu te pergunto, é que Deus ficou sem nada e depositou toda a autoridade em outra pessoa? Não. Se a palavra é de Deus, lógico que a palavra está nele e toda a autoridade continua nele. Todo o poder, toda a autoridade, Jesus disse, foi me dado a mim, por meu Pai. Mas toda a autoridade está onde? Na palavra. A palavra continua fora de Deus, a palavra continua em Deus. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, né? Então aqui, Judas continua, ele disse aqui, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Irmãos, isso aqui é tomado por algumas pessoas, alguns ensinamentos, para dizer que existe salvação comum. Agora vamos entender isso aqui. Judas diz que procurando ele escrever com diligência é esmiuçando, é com todo cuidado, é com toda dedicação. Ele procurou fazer isso com toda dedicação acerca da salvação comum. Aí ele diz, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, aonde nós vamos encontrar que entra
esta salvação comum aqui. Nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Judas diz que procurando ele escrever acerca disso. Mas ele não designou nenhuma salvação comum, ou seja, uma salvação fora de Cristo, porque seria isso. Uma salvação comum seria uma salvação fora de Cristo. Ah, mas a Bíblia diz que aquele que der um copo de água fria, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. E galardão é salvação? Galardão, gente, são benefícios que as pessoas adquirem. Alguém me dá um copo de água fria, lá na frente outro dará um copo de água fria a ele, ou um prato de comida, recompensando aquele copo de água fria que foi dado. Então você faz algo por alguém aqui, amanhã alguém faz algo por você. Isso é o galardão que você recebe. Salvação é diferente. É a mesma coisa de chamados, de ungidos, escolhido. Escolhido para quê? Ah, porque Deus me escolheu para quê? Deus escolheu Isaías desde o ventre da mãe dele, para quê? Foi para ser salvo? Escolheu para pregar, para profetizar acerca do Messias, mas o seu Salvador ainda estava por vir. Agora, eles morreram naquela fé, esperando. Por isso que a Bíblia diz que eles, sem nós, não são o quê? Aperfeiçoados. Então, as Escrituras falam, porque era ungido de Deus, e ungido não se... O quê? Foi ungido, Saul foi ungido, para quê? Para ser rei. Agora, a Bíblia diz que Saul fez coisas que desagradou a Deus. Se a gente for parar para analisar, se uma unção salva alguém, pela unção Saul se perdeu. Mas não foi isso que fez Saul se perder. Porque pela unção Saul se perdeu. Por quê? Porque Deus tomou dele e deu a outro. Saul já não escutava mais a voz de Deus através de Samuel. Saul já não fazia mais o que Deus mandava. Na realidade ele foi escolhido pelo homem, né? O povo que pediu. Como hoje as pessoas dizem, não sei quem, dizendo, Deus mandou, esse que Deus te leva. Mentira, que Deus não mandou nada. Exatamente. A gente vai prestar conta. Quando eu logo me converti, eis que tu é escolhida, desde quando na Bíblia tem que uma mulher é ungida missionária, é ungida pastora, é ungida isso. A gente, mulher, tem um papel de ajudar, de ser cooperadora na obra de Cristo, caridade, visitar os enfermos, estar em oração. Esse é o nosso papel no meio cristão. É testemunhar, né? Exatamente. Testemunhar. Não é descer óleo ungido, não. Exatamente. Agora, receber unção não foi dada direito, não adianta Exatamente. atropelar isso, né? Então, ele disse, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam
a Deus, olha aqui, negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, quem? Jesus Cristo. Aqui não tem duas pessoas, aqui só tem um só. Deus, negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, aqui está falando de alguma salvação comum ou de um povo à parte? Não, a salvação é aqueles que creem. A Bíblia diz que é para aqueles que creem, né? Como quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Então, Judas não encontrou salvação comum. Ele pensou em escrever e buscou com diligência, mas ele não encontrou nada sobre isso. Ele não encontrou a ponto que não está aqui. Aí as pessoas pegam isso e dizem que não existe a salvação comum. Então existe uma segunda salvação. Existe a salvação do Calvário, através de Jesus Cristo, e existe uma segunda salvação. É a mesma coisa de Deus estar tratando com o gentio e voltar para os judeus, duas salvações. Não, a Bíblia diz que ele veio para os judeus, mas a rejeição dos judeus agora abriu a exceção, não deixando os judeus para trás, mas todos, judeus, gregos, gentio, quem aceitar e quem ouvir, acreditar e receber, foi dado o poder de se tornarem filhos. Mas quero lembrar-vos que a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Gente, vamos pensar um pouquinho aqui sobre isso que nós acabamos de ler aqui. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. O que é que nós entendemos disso aqui, de eternos? Desse eterno aqui? Nunca tem fim? Esse eterno aqui nunca tem fim? Vai ter fim do juízo. Vai ter no dia geral. Até o dia do juízo. Hã? Porque ele fala eternos até ao juízo daquele grande dia. Porque o inferno, o inferno não pode ser eterno. Não pode ser. Não vai ter dois reinos. Muitos dizem que vai ser, não pode ser dois reinos. Aí Satanás vai ser o rei lá e Jesus o rei cá. Não existe. Como tem pregado, que é por toda a eternidade. Eu na minha mente era assim. Mas como é que pode, quando o Senhor uma vez falou, como é que pode ter dois reinos? Agora, por que a Bíblia fala de eterno? Sim, por que, pastor? Eu espero que a irmã nunca tenha passado e nunca vá passar por algo que nós já passamos. Uma tormenta parece que nunca vai acabar. Ela tem uma presença de uma eternidade. Eu já fui assaltado não só uma vez. É uma tormenta, é uma coisa tão horrível que você deseja que aquilo acabe e parece que aquilo não acaba nunca. Algo que dura menos de meia hora.
parece que não vai acabar nunca. Se alguém passar por uma aflição, de uma situação dessa, são coisas que parece que não vai acabar nunca. Parece uma coisa eterna, que não acaba. Então, é isto que é comparado de eternidade. Então, uma coisa que está em tormenta, que está em prisões, que está em escuridão, em lugares ruins, lugares de sofrimento, é uma coisa que parece que não passa nunca. É chamado de eterno. Agora, quando se fala de eternamente, está falando do que é eterno, que é Deus, que não tem fim, aquilo que não começou e não vai terminar. É por isso que nos espera a eternidade em Deus, e nós seremos eternos em Deus. Por quê? Porque Ele é um eterno que nunca começou e nunca terminará. Mas tudo que começou termina. O diabo começou, termina. O inferno começou, termina. A Bíblia chega a dizer que o inferno, a morte, e todos os anjos, o diabo, tudo que pertence, vai ser lançado no lago de fogo e será aniquilado. Mas aí, e aquela palavra, esse é lançado no inferno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Na minha mente, vai ficar ali aquelas pessoas o tempo todo ali sofrendo. Eu queria entender. Não. É isso que eu estou acabando de dizer. Esse sofrimento que parece que nunca termina. Olha, irmã, tem coisas que a Bíblia chega a dizer que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como um ano, né? Então, essa expressão colocada não é que nunca vai ser para sempre, não é isso. É por causa desse problema, dessa coisa, dessa tormenta, que as pessoas parece que nunca vai acabar. É como se fosse eterno, nunca tem fim, nunca acaba. As pessoas estão esperando terminar, mas parece que nunca acaba. Quer dizer que vão ser aniquilados, não Vai deixar de existir. A Bíblia, aniquilar quer dizer deixar de existir. Então, na realidade, não vai ter sofrimento por toda a eternidade, como muitos têm ensinado. Irmão, veja bem, o homem, ele, por rejeitar a vida, ele vai adquirir a morte. Morte é destruição. Morte é deixar de existir, é não estar mais na presença de Deus. Tem coisa pior do que isso, né? Se nós temos um Deus que nos fez e nos chamou para estar em sua presença e desfrutarmos de vida eterna, é terrível, não é brincadeira não. Então, voltando aqui à leitura que nós estávamos falando aqui, então, até o juízo daquele grande dia. Então, não é eterno no sentido de Deus, que é eterno. Eterno no sentido de tempo, que parece como que nunca vai acabar, uma eternidade. Então ele volta e diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles que, ido após outra carne, foram postas por exemplo. Olha aqui, ó. Foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra está sofrendo fogo eterno até hoje? Está passando pelo fogo? Fogo eterno é isso, aquela aflição que as pessoas desejam que acabe e parece que nunca vai acabar. Então, essa é a forma de se expressar um sofrimento, se expressar uma pessoa que está sendo queimada, que está sendo violentada, que está passando por um momento que ela não queria viver aquilo. Aquilo para ela é uma eternidade. É nesse sentido. E contudo também, esses semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés,
não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Você vê que nem para o diabo a gente deve usar palavras de maldição. Nunca devemos, porque tudo já aguarda o dia do juízo. E por nós sabermos que havemos de dar conta de toda palavra que sai da nossa boca, devemos vigiar muito. Então, ele estava contendendo, e naquele momento, o que ele disse para Satanás? Mas disse: o Senhor te repreenda. Ele não entrou em nada, ele falou: o Senhor te repreenda. Como é que eu entendi com Satanás? Como é que eu entendi com esse demônio? No sentido, ele estava querendo levar o corpo de Moisés. E Miguel não deixou. Miguel também é anjo, como Satanás também é anjo. Então eles lutaram para poder defender o corpo de Moisés. Mas naquela luta que eles estavam, ele não usou palavras de maldição contra ele. Você te amaldiçoou, Satanás? Não, ele disse: o Senhor te repreenda. Eu queria ter amaldiçoado mesmo. Mas ele disse: o Senhor te repreenda. É por causa do quê? Por causa da palavra que a gente há de dar conta. Então a gente tem que saber. Isso, eu estou perdida. Só que acontece o seguinte, irmã. A gente só tem culpa quando a gente sabe. Quando a gente não sabe, a gente não sente. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ignorância é inocência. Não saber. Eu não sabia, não. É por não saber. Não devemos usar palavras de maldição contra ninguém. Aliás, eu ouvi uma vez essa passagem: o Senhor te repreenda, mas não entendia. Agora eu estou entendendo. Então, o Senhor te repreenda, Satanás. Quando alguém vier contra, porque Satanás ele usa alguém, né, pastor? Contra a minha gente. Aí ele fala: que o Senhor Jesus te repreenda, Satanás. É ótimo. Eu vou examinar isso. Agora veja o que ele diz aqui, ó. Estes, porém, dizem mal porque não sabem. E naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompem. Então, falam coisas como pessoas que não conhecem, como animais irracionais, que não têm um entendimento. São usados. Você acredita que esse tempo todo eu nem sabia, quer dizer, que eu me entendi, se eu estiver errado, o Senhor me caga a memória, que a gente tinha que dar conta de cada palavra que você não sabia. Porque tem coisa, às vezes eu não vigio, que a gente é pecador, né? Ô Senhor, me perdoa pelas palavras que saíram da minha boca, foi falta de vigilância e tal. Porque tem coisas que não é explicado, né? Aí a Bíblia vem aqui: ai deles, ai de quem? Estes, porém, que diz mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais, como eles são comparados, como animais irracionais, se corrompem, por não ter o conhecimento, por não ter o entendimento, por não ter esclarecimento. Mas não é apenas só por isso que deixa para lá, ai deles. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, ou seja, interessado, algo que foi por interesse. Na parte de Balaão de Caim. De Caim, porque não se arrependeu, se irou, teve inveja do seu irmão. Ao invés de fazer como o irmão, ele teve inveja. Então, na hora que foi disse, muitos testemunhos de Jeová disse que Deus não sabia. Se Deus sabe de tudo, Deus perguntou: Caim, cadê teu irmão? Não é isso? Mas Deus queria ver se Caim confessava. Mas ele já sabia que Caim não ia confessar, mas ele queria ouvir da boca de Caim, né? E sou eu o devedor. Exatamente. É porque Deus não quer levar ninguém sem a advertência. Então ele dá a oportunidade, porque se Deus não dá a oportunidade,
verdade, então, Deus seria um Deus injusto. Né? Mas ele deu a oportunidade dele se arrepender, dele voltar atrás, dele confessar. Né? Como dá até hoje, né? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e permaneceram na contradição de Coré. Coré era daqueles que estavam com Moisés, que andava com Moisés, que se reuniu contra Moisés, se levantou contra Moisés. Coré Coré. A Bíblia não fala de. O pessoal fala Coré e Abirão, mas a Bíblia fala só de Coré. Não tem Abirão, não encontrei Abirão ainda não sei que tenha. Mas não encontrei, eu vi Coré. Então ele diz: estes são manchas em vossas festas e caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. É o que acontece hoje. As pessoas estão dentro das igrejas, mas não é apacentado. Eles não aceitam porque acham que já sabem demais, por isso não aceitam ser apacentado. Não busca aquilo que às vezes tem que vir através da liderança, porque essas coisas existem. Nós temos que entender essa parte. Se Deus levanta um homem, é como diz, não é que o homem seja maior, mas o homem carrega uma responsabilidade que Deus levantou aquele homem para aquele fim. O bom é que aquele homem seja humilde ao ponto de entender que ele está ali para servir. Para servir. Né? Então, as pessoas apacentam a si mesmo, cheio de orgulho, cheio de egoísmo e assim vai. Estes são manchas em vossas festas e caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem águas. São pessoas que você mostra a palavra, eles não têm temor da palavra. Mas estão ali fazendo tudo, banqueteando, fazendo aquela festa aí, fazendo número, corrompendo outros, porque número às vezes faz as pessoas achar que Deus está naquilo e acaba corrompendo. São nuvens sem águas, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvore murcha, infrutífera, não tem mais vida. A árvore murcha não tem mais vida, já está cortada. São infrutíferas. 2 vezes morta. Não é uma vez só, 2 vezes morta. Desarraigada, não está mais na terra onde recebe a seiva, onde recebe a vida para poder permanecer. É a mesma coisa de estar na igreja e não estar em Deus para ter a vida. Essa semana eu gravei um áudio, até fazendo esse tipo de ilustração, sobre quando Deus criou a árvore, Ele criou a árvore na terra. Da própria terra, ela recebe a seiva, ela recebe a vida, ela frutífera, dá fruto ali através de estar na terra. Então, quando se tira da terra, ela perde a vida, ela perde a seiva, ela não é mais alimentada. Então, o que acontece? Ela morre, ela murcha, ela fica sem vida. O peixe, pela mesma forma, na própria água ele encontra um alimento para viver, a substância para poder ter vida e crescer e desenvolver. Tira da água, ele perde tudo isso, ele tem que morrer. Assim é o homem foi feito aonde? Foi feito em Deus. Não é o homem físico, essa carne aqui que eu estou falando. O homem que nasce da palavra, ele nasce em Deus. Os demais não nasceram em Deus, os demais, a Bíblia diz que eles estão mortos. Vive fisicamente, mas espiritualmente estão mortos. Por isso que praticam o que praticam. Porque essa vida natural aí é vida de mortos. Cachaçada, bebedeira, festa, mulherada e bagunça, essa coisa toda. É coisa de gente morto que não tem a vida. E eles dizem isso é que é vida, mentira. Estão mortos.
se nasce em Cristo através da palavra. Aí onde acontece, como já disse várias vezes, a primeira ressurreição. Nascendo da palavra. Esses são os filhos de Deus. Então, 2 vezes morta, desarraigada. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada, e negrura das trevas. Negrura das trevas. E desse profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Agora, uma coisa interessante que eu ouvi essa semana alguém fazendo uma pergunta no programa aí, ele falando que a salvação é dada por Jesus Cristo, mas e por que a Bíblia diz que naquele grande dia todos vão ser julgados cada um segundo as suas obras? Mas a Bíblia está dizendo que ali naquele dia as pessoas vão ser salvas segundo as suas obras. Estão dizendo que vai ser julgado segundo as suas obras. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí, logo a mente fértil para o mal entendem que ali vai haver salvação. Não. Ali é lugar de julgamento para julgar cada um conforme as suas obras. Os salvos têm que manifestar obra de salvo. Não vai ser julgado um salvo para ser condenado e nem um condenado para ser salvo. No meu dia não vai ser julgamento para absolver, a absolvição que nem terreno, é as suas obras. Exatamente, porque a salvação está em Jesus Cristo. É forte. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte. Ah, eu não tive sorte. Eu fui assim, é porque... Não, todo mundo teve oportunidade. Não há um sequer que não teve oportunidade. Caim teve oportunidade. Deus não condena ninguém sem trazer a ele conhecimento, não. Sem apenas deixar ele no vácuo e condenar. Apenas condenar, não. Judas teve oportunidade. Jesus disse: eu não vim senão para salvar. Ele não veio para condenar. Mas a condenação é essa, que a salvação estava ali, a luz estava ali, mas os homens amaram o quê? As trevas. Os homens rejeitaram a salvação e aí colocaram tanto entendimento, tanto intelecto, ao invés de ficar com o Salvador. Eu estava ouvindo uma pessoa falando num vídeo aí, ele era o quê, meu Deus? Ele era ator. Não sei de que tipo de ator, eu sei que ele é um ator. E ele falando que nunca viu algo se repetir como tem se repetido. Quando eles escolheram um ladrão chamado Barrabás, ali estava a ruína de toda a humanidade. Ali estava todo o problema. E aí ele falando, ainda agora escolheram um ladrão e querem ver o país ser bom, desenvolver, vindo as coisas, não tem como. Você faz uma
errada e quer que venha a resposta ou uma recompensa de boas escolhas. Não tem como vir. É pela escolha que vem o resultado. Se eu escolho um bom grão para me plantar, eu vou ter uma boa colheita. Se eu escolho um grão bichado, um grão que não presta, um grão ruim, boto na terra, não vou ter colheita nenhuma. Pode até nascer, mas não vai me trazer um bom fruto. A Bíblia fala sobre essa parábola, né? Da semente. Um era trigo, outro era joio. Não pode a semente de trigo produzir joio, nem a do joio pode produzir trigo, né? Mas já concluindo aqui. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras dos apóstolos. A palavra predita pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, ímpios pensamentos, ímpio palavras, ímpios comportamentos. Esses são os que causam divisões sexuais, que não tem o Espírito. Agora, bem entendido que não tem o Espírito Santo. Porque essas pessoas têm espírito, e espírito maligno, espírito enganador, espírito perverso, espírito ímpio, mas não o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo comporta totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, eu até lendo aqui, me veio algo aqui concernente àquela escritura de São Mateus 17, 11. Eu creio que uma outra hora nós vamos falar sobre isso. A Bíblia chega a dizer que os apóstolos, eles foram escolhidos pelo Espírito Santo para, na ausência de Jesus, fisicamente, quando ele subiu depois da ressurreição, eles prosseguissem pregando o Evangelho. Só que, como temos dito, que nos 4 evangelhos, Jesus estava treinando os seus discípulos e mostrando sempre para eles a verdade, para eles, depois da sua subida, permanecer pela verdade. É tanto que ele disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos ia guiar os discípulos em toda a verdade e fazer lembrar de tudo que ele havia falado. Então, quando ele se apresenta ali no Monte da Transfiguração, que desce lá, que depois os discípulos começam a conversar com ele, eles perguntam para Jesus: e por que então os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Aí Jesus vai e diz assim: mas Jesus, é verdade, Elias virá primeiro, como vocês estão falando, que Elias deve vir primeiro, e restaurará todas as coisas. Agora veja bem, quem era aquele discípulo? O discípulo que Jesus ia instruir para, depois da sua subida e volta em forma de Espírito Santo, continuar com o Evangelho, aonde a igreja cristã ia nascer. Ia nascer, ainda não havia nascido. Porque o Cristo, a semente, o autor da vida, ainda não tinha morrido para atrair com ele a todos. Porque nós
somos cristãos por causa da morte de Cristo, por causa da ressurreição, então nós somos atraídos a Ele. Ele foi a primeira semente que gerou todos nós que somos segunda semente. Gerado do quê? Da própria palavra. Então Ele é a semente palavra, que hoje nós somos fruto dessa mesma palavra. Então, Ele diz assim: mas eu vos digo que Elias já veio e não conheceram. Peraí. Está falando de um Elias que virá para restaurar todas as coisas. Agora, quem é que restaura todas as coisas? Quem veio para restaurar todas as coisas? Ou seja, planear os montes, torná-los todos iguais, pegar de vários povos ou de dois povos, tornar um só. O que é isso? Isso não é restauração. Perdoar os pecados, libertar os oprimidos. O que é esse? Ressuscitar os mortos. Agora, eles realmente estavam falando de João Batista, mas João Batista foi o que veio para preparar o caminho diante do Senhor, daquele que realmente ia deixar tudo por igual. Aí a Bíblia diz que os discípulos, do qual Jesus disse que eles iam lembrar tudo que ele havia falado, disse eles entenderam deixa aqui que está sendo gravado e as pessoas precisam ver isso. E os seus discípulos interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Agora, eles estavam perguntando de quem? De Elias. E Jesus respondeu o quê? O que eles perguntaram, de Elias. Aí vem aqui no 13 e diz assim, ó: então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. Aí Jesus estava falando, não era de João Batista, era de um outro Elias. E eles que iam ficar para dar prosseguimento de quem ia nascer, o ensinamento para a igreja continuar ou nascer, gerar. Agora entenderam que era João Batista e Jesus deixou assim, não corrigiu. Jesus estava falando, como eles dizem, que era de um outro Elias, e os discípulos entenderam que estava falando de João Batista e Jesus não corrigiu. E deixou eles continuar pensando errado. E esses tais eram os mesmos que ele disse que iam ser guiados pelo Espírito Santo quando o Espírito Santo voltasse e lembrar de tudo que Jesus havia falado. Vocês estão vendo que coisa interessante? Então, espírito errantes, espírito enganadores, que torcem as Escrituras, que dizem o que as Escrituras não diz, para alimentar uma fé que não é a fé que uma vez foi dada aos santos. Mas vós, amados, edificado-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos na caridade, que é o amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para
e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, que ainda não chegou ao conhecimento, ainda não entendeu. Apiedai, não acusai, mas apiedai de alguns que estão ainda duvidosos. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Ou seja, sangue, né? Mas aqui fala carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo. Agora, por que por Jesus Cristo? Que é pela palavra. Pela palavra. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, ou pela palavra. Seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então aqui está essa maravilhosa explanação do livro de Judas. Aqui, se nós voltar de novo aqui, nós pegamos outra pregação no mesmo livro, porque tem muitas coisas que nós deixamos para seguir apenas uma linha, né? Mas dentro desse ensinamento nós encontramos outras linhas, não fugindo das Escrituras, mas trazendo mais esclarecimento, né? Dentro do que a palavra de Deus tem nos instruído. Então nós fomos ricamente abençoados nesta manhã através dessas palavras, esse cuidado de Deus, esses conselhos dados para nós, mostrando a nossa qualidade, mostrando que não existe uma salvação comum, é como se fosse uma salvação à parte, porque a salvação ela é uma só, dada por Jesus Cristo, para todos aqueles que crê, para todos aqueles que crê. Que Deus nos abençoe. Soberano e eterno Pai Celestial, estamos agradecidos nesta manhã por esta palavra, Senhor, e que o Senhor continue sempre nos abençoando com a mesma, e Ele nos levando em paz aos nossos lares, nos dando um resto deste dia na Tua presença, Pai, que nós precisamos de Ti todo instante, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa conceder aos nossos irmãos ali também hoje em Salvador, um culto abençoado também com a Tua presença, Pai. E que o Teu Espírito Santo sempre esteja presente em nosso meio para nos conduzir, pois nós precisamos dele, como a Tua palavra nos ensina, porque existe vários tipos de Espírito, Senhor, mas o Santo é só um. E esse é o Teu Espírito que a Tua igreja almeja, a Tua igreja deseja, a Tua igreja busca, e é este que nos traz a esperança para a glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém.